Fala, torcedor Cruz Maltino, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aí, né? O baixinho Romário soltou o verbo a respeito da situação do Ryan. Romário, né, que tem uma bagagem gigantesca, jogador aí melhor do mundo, fez história aí no futebol mundial, e ele soltou o verbo aí falando a respeito dessa decisão do Ryan, se permanece, se vai embora. Então vamos estar acompanhando aí o pessoal da Equipe F da ESPN, créditos a ele aí, um programa muito bom, muito informativo, teve muita coisa bacana, inclusive essa fala do baixinho aí que a gente vai estar acompanhando. Peço vocês que antes já deixa o like aí para dar uma moral pra gente, não esquece de dar o like fortalece muito o nosso trabalho e também se inscreva no canal se você não quer perder nada aí que acontece no Vascão, né? Tem que estar inscrito aí para ficar por dentro, a gente tá em notícia diária aí. Tudo do Vascão você encontra aqui, tá bom? Vamos pro vídeo, depois a gente volta com mais notícias e a nossa opinião aí sobre essa negociação. Tem essa negociação, o Vasco, claro, estuda a possibilidade de ganhar uma grana com o Ryan. A gente tá falando de uma joia do futebol brasileiro. Até vamos falar menos do jogo para falar do Ryan. Começo até com o Fábio, a gente tava falando no intervalo. É um menino diferente, né, Fábio? E assim, uma das belezas do futebol é ver nascer esse tipo de gente, cara. Assim, se você vê e falar, não é possível. É uma coisa que nos, assim, identifica o país, assim, gostando ou não no futebol. A gente torce. É um menino que, assim, o potencial é muito claro, né, Fábio? Muito claro e tá bem exposto pra gente isso, né? Porque é um jogador que, enfim, que combina, né? Tem algumas valências ali de você olhar e imaginar que o cenário pro futuro é brilhante, né? Porque tem força física, tem intensidade de jogo, tem técnica, assume protagonismo, né? Então ele entende hoje que ele, ao lado do Coutinho, ele até mais, né? Porque é mais próximo da área. Ele tem que assumir essa responsabilidade de fazer gols, enfim, de abrir espaço para os companheiros. E ele faz isso muito bem, assim. Tem a identificação já criada com o torcedor, para muitos, né? Enfim, é o melhor jogador do Vasco. Para mim é também, eu respeito muito a história do Coutinho, mas ele é o cara que mais chama a atenção nesse time. Fez 2 gols ontem, tem uma negociação ali, né? Já em observação, enfim. Eu acho que ele tem potencial para vestir a camisa de um gigante da Europa. Não sei se esse é o processo, né, do clube que tem interesse, qual é o caminho dele no futuro. Mas é isso, assim, a gente torce para o melhor, né, para o futuro dele, mas seria muito bom vê-lo um pouquinho mais no Brasil, assim, até com relação a um pouco mais de lapidação, para tê-lo aqui, né, a gente acompanhar ele um pouco mais vestindo a camisa do Vasco. O torcedor do Vasco, enfim, acho que entende, né, esse processo, o interesse de clubes grandes da Europa, com relação ao trabalho dele, mas torce também para que ele permaneça um pouquinho mais. Olha, antes de ouvir Celso e Zé, vamos ouvir Fernando Diniz e Romário, ídolo, história grande no Vasco da Gama. O Cícero Melo ouviu na festa de 1 ano da TV Romário. Vamos ouvir Diniz e Romário sobre Ryan. Eu vi um potencial imenso no Ryan. Olha aqui que incrível esse pacote de até 23 ferramentas de ar, que custam só metade do... E essa imensidão de potencial tá só no começo. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que ele... Eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais seria do Vasco nesse momento. Eu acho que o Ryan, ele merece. Mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Eu acho que esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nessa temporada. O Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Ryan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo. Tem tudo. E eu gosto muito do Ryan, como pessoa também, muito. Eu tenho, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. E eu tô fazendo força para que o Ryan permaneça no Vasco. Eu acho que é o melhor pro Ryan, é o melhor pro Vasco e é o melhor até pro futebol brasileiro. É um valor bem interessante. Tem que ver se o Vasco está vivendo um momento que precisa muito disso. E o próprio jogador, se é interessante para ele sair agora, até porque eu tenho certeza que uma saída dele financeiramente vai ser uma oportunidade dele ajudar a família dele futuramente. Mas, assim, friamente pensando, o Ryan é um jogador que tem um futuro brilhante e tem condição de sair para o Vasco, para um grande clube da Europa.
o que não pode acontecer, que muita gente vê aí, sai de clubes grandes daqui, vão jogar em clubes médios e pequenos e somem lá, ou depois de alguns meses voltam e totalmente desvalorizados. Espero que não aconteça isso com o Rayan. Eu penso muito como o Romário, eu não gosto nunca de opinar de questão pessoal. Eu acho que se for uma grana boa pro Vasco, pro Rayan, pra família dele, mas pelo potencial dele, eu não tô dizendo que ele tem que sair, vai jogar no Barça ou no Real Madrid, mas, putz, nessa prateleira de time muito bom, Zé. Então, eu também concordo que se você tiver um time, por exemplo, o Borussia e o Bayern, né, o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique vieram atrás dele. Sim. Mas aí qual foi a oferta? O que sobrou para ele? Claro. É porque assim, é muito fácil para a gente falar aqui. Claro. Que nem assim, o Fernando, eu gosto muito do Fernando, mas assim, se fosse meu filho, não, se fosse teu filho, provavelmente se viesse com uma oferta e seu filho ganharia 30%. Ganhasse, 15 milhões de euros. 15 milhões de euros, sabendo de todos os problemas, sabe, assim, é um discurso para a torcida, é um discurso para o ambiente interno do Vasco. Para valorizar. Para valorizar, mas é o seguinte, a gente tem que falar o português correto e o português que acontece aquilo que é a verdade, né? Que acontece dentro dos vestiários e dentro daquilo do futebol. É uma oportunidade, é do Bournemouth, né? É isso. Mas assim, o jogador parece que já acertou as bases salariais, pelo menos foram as notícias que saíram e parece que o time vai se acertar com o Vasco. Ele é muito jovem, nós mudamos um pouco a cultura do nosso futebol, né? Se você observar, quantas vezes o Gerson saiu? Ele tá voltando a terceira vez, né? Voltando a terceira vez. Quantas vezes o Vitor Roque? O Vitor Roque saiu, foi para o Barcelona, emprestado, voltou, já tem gente atrás dele aí. Entendeu? O Yuri Alberto, que para mim é inferior ao Rayan. O Rayan é muito mais, para mim, o Rayan é muito mais completo que o Yuri Alberto. O próprio Vitor Roque, eu acho. Voltou, entendeu? E tem a possibilidade de sair de novo. O mundo mudou bastante em relação a isso. Quantas vezes nós vimos jogadores... o Paquetá sai de um, vai para o outro. Você rodar na própria Europa. É que nem o Fernando falou assim, ele está em processo de evolução. Aí eu pergunto, a evolução dele vai ser melhor aqui? Ou vai ser melhor na Europa jogando numa Premier League? Então tem muitas coisas que precisam ser analisadas. Eu acho que assim, nós temos que ser honestos, sabe por quê? Porque senão vai estourar tudo nas costas do menino. Não, é tudo nas costas do menino, porque com esse discurso, não, se fosse meu filho eu não sairia. Se ele sair, e se ele fizer a opção, o problema é dele? É vida de jogador de futebol. O jogador de futebol tem uma vida muito curta para poder fazer um pezinho de meia, para poder ter tranquilidade depois. Ninguém sabe a realidade do Rayan e da sua família. Então, falem somente a verdade, para que esse menino não receba, não tenha culpa, né? Não fique com o ombro ali, as costas, sendo culpado ou mercenário, vai embora. Não, deixa ele tomar a decisão e o Vasco também, porque me parece que o Vasco não se encontra bem financeiramente, a não ser que me parece que resolva o problema com a SAF, aí é uma outra coisa. Mas no momento... Precisamos somente falar a verdade, porque a gente está cansado de ver aí que jogador é o culpado por trabalhar. Ele está sendo valorizado porque ele trabalha bem. E aí ele é culpado por isso? E é uma grande oportunidade para ele, eu acho, no Bournemouth, que, ok, quando você fala, você não vai pensar, não é um time muito grande, mas é um time que vem vendendo vários moleques para outros essa clubes. Também. E clubes grandes, que são o objetivo do Rayan no fim das contas, né? Vendeu agora o Semenyo, vendeu o Kerkez para o Liverpool, vendeu o jogador para o Real Madrid, o Ruiz, se não me engano, e são outras vendas milionárias que no fim das contas vão acabar caindo para o Vasco também, a gente não sabe o modelo. Mas assim, e acho que o Zé toca num ponto que é fundamental, cara. Eu nunca fui jogador, mas uma coisa eu consigo me simpatizar, que você nunca sabe o dia de amanhã. Amanhã ele toma uma entrada, machuca, o cavalo selado passou na frente dele, ele não pegou porque o Fernando Diniz falou que ele não deveria ir, que ele não está pronto, que ele precisa amadurecer. A gente não sabe onde o calo aperta e não é que ele está saindo daqui para ir jogar na Arábia com 19, 20 anos de idade, que aí eu acho que seria um desperdício de talento. A gente está falando de um cara que vai jogar no campeonato mais disputado do mundo, a gente está falando num moleque que vai entrar num contexto de clube que tem com muitas vendas para clubes grandes. Então, assim, eu discordo frontalmente do Diniz. Assim, quem sou eu? O Diniz convive com o menino no dia a dia. Mas, cara, imagina, acontece, o jogador se machuca. Pode se machucar no treino, pode se machucar no jogo, pode tomar uma entrada. E aí o cavalo selado passou na frente dele, o Vasco perde, o menino perde, todo mundo perde. E eu acho que é uma grande oportunidade para ele, porque exatamente a saída do Semenyo abre um espaço que o Rayan pode jogar. Só ver o que aconteceu com o Pedro.
Los grandes sueños empiezan dando pequeños pasos. En GoDaddy te ayudamos. Quando estava no Flamengo, estava para sair, estourou o joelho, teve que esperar um pouquinho e tal. Sim, se não, sem dúvida. E ver o tempo que Quer ele ver teve um que não é dentro do Pablo Maia do São Paulo, o ano da Copa do Brasil, era volante, seleção brasileira e tal, teve uma lesão gravíssima e não Marcos voltou igual. Antônio ia para E outra, a gente tem um costume, eu acho, né, um costume, é ruim isso daí, de jogar, porque a forma como as pessoas manipulam e colocam determinadas situações, o culpado acaba sendo o jogador. É o jogador que está decidindo ir embora. Não é isso, peraí, calma. É que nem Mas aqui. é que às vezes, assim, eu entendo um pouco o Diniz, assim, eu entendo tudo que vocês estão falando, eu concordo também, mas eu entendo também o Diniz, porque o Diniz, ele tem esse lado humano também. E aí ele tá no dia a dia com o menino, sabe? Talvez ele perceba que falta alguma coisinha. Sim. E aí que talvez lá fora ele não vai ter esse olhar que o Diniz... Mais cuidadoso. Isso. Porque às vezes assim, o cara contrata você, se você rendeu, eu vou te vender. Se você não rendeu, eu vou te encostar, por exemplo. Então, eu entendo as colocações do Zé do Celso, concordo também, né, que o jogador tem que pensar na família, que é uma proposta de uma Premier League, mas também compreendo um pouco o Diniz, assim, sabe? Tem a questão esportiva, lógico que ele quer ter um cara com potencial desse nas mãos, né, para ter chance de brigar por títulos, tem a questão do Vasco, mas também o Diniz tem esse lado um pouco mais humano de talvez perceber que ele é muito jovem, que ele tem que ser moldado um pouquinho mais e que ele tem potencial, e a gente nunca pensa na tragédia, né? A gente sempre pensa nas coisas positivas. Um pouquinho mais lapidado, que ele teria um mercado ainda melhor, um clube ainda maior do que essa proposta que ele recebeu. Fábio, no intervalo do YouTube você falou sua altura, 1,92. peso, 100. e aqui o ponto tá falando corta o homem. Eu sou louco, Fabrício. Aí no ar-condicionado é fácil. Corta, olha lá, corta. O cara falou no intervalo, 1,92, 100 quilos. Fala aí, Fábio. Parei. Pessoal, acabou. Não dá tempo pro tchau. Tchau. Eu só ia perguntar, mas o Diniz tem a garantia que ele vai permanecer até o final do ano? Intervalo, não, vem Sport bora. Center. Tchau, você tá louco. Encerrou o debate. Você é bravo, mas 1,92 você não tem. Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, esse foi o corte, podemos acompanhar esse corte muito bom, um corte aí cheio de informações, realmente tem muita coisa acontecendo nos bastidores do Vasco, a gente pôde acompanhar aí, a princípio, o Romário falando dessa negociação, né, Romário que tem uma bagagem gigantesca, jogador aí histórico, uma história aí mundial, né, respeitado por todos, então o Romário trouxe aí que realmente sair de um time grande como é o Vasco para um time pequeno, mesmo que seja europeu, não seria talvez um negócio excelente. Analisaram também as possibilidades de quem sabe o Diniz está enxergando ali com um olhar ali, com um olhar mais humano pro Ryan, ele vê que pode melhorar alguma coisa, ele pode nessa temporada aí tá realmente ganhando uma bagagem para chegar na Europa com mais corpo, com decisões técnicas melhores. Além disso, ainda é ano de Copa do Mundo, eu continuo batendo na tecla de que ele vai ter a oportunidade aí de, quem sabe, uma convocação, alguma coisa aí, para poder, quem sabe, brigar aí por uma vaga, né? Uma vaga aí na Copa do Mundo. Imagina o Ryan disputando uma Copa do Mundo, para mim nada de absurdo. Jogador aí que a seleção brasileira é muito carente. A gente vê aí diversas vezes o Richard sendo convocado e muito contestado, não tem um dono ali carimbado da camisa 9 da seleção brasileira, então nenhum absurdo imaginar que, quem sabe, num ano de Copa do Mundo, o Ryan motivado, ajudando muito o Vasco aí a conquistar posições, a conquistar títulos, botar em boas colocações até a Copa do Mundo, quem sabe, né, não desperta aí o interesse do Ancelotti e faça aí levar um moleque aí para uma Copa do Mundo, e aí sim o Vasco, pós-Copa do Mundo, conseguiria uma venda gigantesca, uma venda ali muito valorizada, quem sabe pro próprio Ryan, um time ali de primeiro escalão europeu, aí sim a gente entende, né, e realmente ir para um time como esse aí, mediano da Europa, não é o caso pro Ryan, que joga muita bola e, como disse o comentarista, tem potencial para ser um dos melhores do mundo. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Já que vocês ficaram aí até o final, não esquece de dar o like, tá bom? Like de vocês muito importante, também se inscreva no canal, notícias todo dia do Vascão aí, e até um próximo vídeo, valeu!